O Atacadão acabou de fechar uma operação iguimobiliária que lhe rendeu 725 milhões de reais. O Atacadão vendeu 15 de seus empreendimentos ao fundo de investimento imobiliário Guardian Real Estate, recebendo em contrapartida esse valor mencionado de 725 milhões de reais. Em paralelo, eles fizeram um contrato de locação, em que o Atacadão, antigo proprietário, passa a ser locatário e o fundo de investimento, o Guardian, passa a ser o investidor proprietário e agora locador desses empreendimentos. Então, esse contrato de locação foi estabelecido pelo prazo de 13 anos, podendo ser renovado por mais 5 ao final do período. Essa locação, somando os 15 imóveis, esses 15 contratos, ficou no valor de 56,7 milhões de reais por ano, o que dá 4,8 milhões de reais por mês. Então, o fundo vai pagar esse valor integralmente ao Atacadão e vai virar locador, recebendo aqueles aluguéis mensais e podendo, ao final da locação, vender esse imóvel, fazer o que quiser, alugar para outra pessoa ou até mesmo renovar por mais um período com o Atacadão. Essa operação é chamada de Sale and Leaseback, que é uma operação em que o proprietário ou a empresa proprietária do imóvel que está precisando levantar recursos vende esse imóvel ao investidor e, em paralelo a essa compra e venda, eles já fazem um contrato de locação, em que o investidor passa a ser o locador e o antigo proprietário, o vendedor, passa a ser o inquilino. Esses contratos geralmente são feitos por prazos de longo ou longuíssimo prazo. São contratos de 13, 15, 20 anos e, em alguns casos, até superiores, já que o investidor precisa ter o seu investimento justificado e retornado. Ninguém vai fazer um investimento desse para ter um aluguel pequeno. Então, esses contratos são contratos de locação atípicos, em que se assemelham muito com aqueles contratos do tipo Build to Suit. Muito embora não sejam iguais, o conceito é diferente, mas eles trazem essas peculiaridades que justificam o contrato se afastar um pouco da lei do inquilinato, não sendo aqueles contratos ordinários, contratos comerciais que estamos acostumados. Já que nesse tipo de contrato é comum a renúncia à cláusula de ação renovatória, de ação revisional, as multas são muito maiores do que aquelas previstas na lei do inquilinato, já que o investidor precisa reaver o seu investimento e ele precisa ter essa segurança jurídica. Então, não tem como estabelecer apenas 3 aluguéis sob pena de o investidor poder ser enganado. Então, a lei e a jurisprudência trazem uma proteção muito maior. Além disso, são empresas geralmente de grande porte ou de médio porte, mas que têm um grande corpo jurídico, um corpo contábil, um corpo técnico, hábeis a identificar essas oportunidades e não tem como afirmar ao final que houve uma hipossuficiência de alguma das partes, o que justifica, mais uma vez, a utilização desse contrato de locação atípico. E o que eu acho muito interessante dessas operações é que os fundos de investimento imobiliário, eles não precisam necessariamente ter o dinheiro aportado em caixa. O que muitos deles fazem é assinar uma promessa de compra e venda, pagando uma entrada e já assinando o contrato de locação, garantindo que o restante do valor da compra será pago em alguns dias, semanas ou meses. Nesse meio tempo, eles vão pegar esse contrato de locação assinado, que tem esses recebíveis garantidos por tanto tempo, vai lançar no mercado através de dívida, vai emitir título de dívida, geralmente os certificados de recebíveis imobiliários, que estão lastreados nesse contrato de locação sólido. Então ele vai vender aos investidores esse papel, os investidores vão comprar e ele vai ter, o fundo de investimento vai ter esse aporte de capital. Com isso, ele vai comprar o imóvel pagando ali ao vendedor. Então o que eu acho muito interessante é que não necessariamente o fundo precisa ter todo o dinheiro em caixa. Ele pode comprar esse imóvel sem dinheiro aportado em caixa e conseguir todo esse dinheiro no mercado. Apesar dessas operações serem muito comuns em empresas grandes, como o Atacadão, o Mix Mateus, a Redditor, o Apvida, o Grupo Pão de Açúcar, entre outras tantas empresas que utilizam essa modalidade, eu acho que é uma modalidade também interessante para as empresas e investidores de médio porte. Já que empresas de médio porte também têm uma solidez, só que têm imóveis menores, que podem não ser interessantes para um fundo de investimento, mas podem ser interessantes para algum investidor ou até mesmo um fundo imobiliário menor, de capital fechado, um familiar,
uma empresa familiar que tem esse tipo de investimento e que tenha feito o seu planejamento sucessório através de um fundo de investimento. Então é algo também acessível a esse tipo de investidor e a esse tipo de empresa que pode beneficiar todo mundo, já que, como eu mencionei, a principal ideia desse investimento é que o vendedor, que será o inquilino, receba esse aporte de caixa para dar a destinação que entender devida na sua empresa, geralmente investindo nela, e ao investidor, que está ali pagando um valor para receber esse valor ao longo dos anos através de aluguel e ao final ser proprietário do imóvel, podendo renovar a locação e aumentar o seu lucro, ou então vender esses imóveis passando para outro, como é comum nesses contratos feitos com fundo de investimento. Todavia, algo que é de fundamental importância nesses casos é a due diligence. É imprescindível que o investidor analise não só as condições do imóvel, como o valor do mercado, condições físicas, condições do vendedor, entre outras coisas que a gente fala muito na análise de risco imobiliária, mas que ele faça também uma análise financeira e de longevidade da empresa vendedora. É um contrato de 15 ou 20 anos, então ele imagina e até espera que essa empresa dure esse tempo e prospere nesse tempo para que continue pagando o aluguel. Então ele deve analisar os balanços contábeis, deve analisar toda a planilha financeira da empresa, os contratos que ela tem, o seu plano de negócios, a sua perspectiva de crescimento, o seu valuation no mercado, enfim. Tem que analisar também o segmento em que ela está inserido, ver se é um segmento com longevidade, se é um segmento que está ruindo, está fracassando. Então é importante que o investidor se cerque de todos esses detalhes para evitar entrar numa furada, entrar num investimento que não vai compensar. Então essa é uma operação que eu acho muito interessante. Recapitulando, é a operação chamada de Sale and Leaseback, em que o investidor compra um imóvel de uma empresa e automaticamente ele passa a ser o locador e a empresa locatária, em contratos de locação atípicos de longa ou longuíssima duração. Isso é importante tanto para a empresa, que vai ter o aporte de capital e vai poder fazer algum investimento que entenda devido, como para o fundo, que vai ter essa receita, como para o investidor, que vai ter essa receita com os aluguéis, vai ser proprietária do imóvel e vai poder ter uma boa lucratividade. Agora, antes de fazer esse investimento, faça análise de risco, faça a due diligence, tanto imobiliária, que a gente fala muito aqui, como a análise de risco da parte contábil, financeira e de longevidade da empresa.